Nossa Senhora. Pãezinha no céu, eu não sei rezar, eu quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, antiga, mas tão bela, tão atual, tão profunda, que nos faz rezar. Engraçado que nós dizemos que nós não sabemos muita coisa, não sabemos nem rezar, talvez até como Deus gostaria, mas não tem importância porque ela nos ensina. Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? Ou seja, nunca tinha visto a imagem da Senhora da Glória tão perto. Ou seja, hoje eu acho que seria o dia mais ideal para poder ela estar lá em cima, já que nós celebramos a Assunção, ou seja, a sua subida, a sua ida à casa do Pai. E pelo contrário, hoje ela está mais baixa. Talvez para recordar que ela está assim, no céu, perto de Jesus, perto de Deus Pai, perto de todos os santos, mas ela também está aqui, dentro de nós, está perto de nós, cuidando de nós. Para mim, isso é um grande sinal hoje. Coisa pequena, talvez até sem sentido para alguém, né? Mas para mim me fez refletir, quando estava escutando as leituras, ali sentado, olhar para essa imagem. Repito aqui, sempre eu a vi ali em cima, hoje poder vê-la aqui um pouquinho mais embaixo, né? Ou seja, para recordar que ela está muito perto de nós. Querido Padre José Raimundo, pároco e pastor desta igreja querida de Nossa Senhora da Glória, padroeira de Nossa Ceilândia, querido Diácono Carlos, queridos irmãos e irmãs. Na sexta-feira, Dom Joel Portela, que celebrou a Santa Missa para nós, ele falava uma coisa que me chamou muita atenção. Ele dizia: tá, nós estamos quase concluindo o novenário de Nossa Senhora da Glória do ano de 2019. Mas é necessário agora de pararmos para fazer uma reflexão. O que ficará para nós durante todo este tempo de novenário? Quem participou aqui da novena, sei lá, veio no primeiro dia, ou no segundo, ou seja, que veio algum dia do novenário, levanta a mão. Olha que bom, né? Deus seja louvado. Vocês viram que tivemos a oportunidade aqui, vários padres, de vir celebrar com vocês, não é? E com certeza a palavra de Deus sempre muito rica, abundante. Muita coisa foi mexida dentro de nós. Muita coisa foi apontada por Deus mesmo para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então é necessário agora podermos colocar em prática. Não é hora só de passar a página e dizer, pronto, acabou, né? Como amanhã, segunda-feira, iniciaremos, né, as nossas jornadas de trabalho, mas não terá mais novena, ou vai ter? Não, né? Mas é necessário, repito, que nós possamos colher, possamos já começar a analisar tudo aquilo que foi semeado no nosso coração e começar a produzir frutos, começar a dar como que resposta para Deus de tudo aquilo que nós celebramos nesses dias. Porque senão se torna vão, porque nós viemos e depois acabamos jogando tudo fora daquilo que foi dado, daquilo que foi celebrado, daquilo que foi vivido. A nossa fé, ela tem que ser sim celebrada, né? Professada, mas sobretudo vivida. Nós não podemos somente celebrar, né, levantar os coletos e tal, e daqui a pouquinho ir embora para as nossas casas como se, né, a realidade da igreja fosse uma realidade que eu venho aqui, faço aqui o meu papel, depois vou embora e cumpro lá fora um papel totalmente diferente. Não, não. Aquilo que nós viemos aqui celebrar tem que nos acompanhar.
Hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que foi ela toda preservada do pecado, Nossa Senhora que, como o sacrário vivo, trouxe nas suas entranhas, no seu seio virginal, o Verbo de Deus, como nós a saudamos logo no início, com a oração do Ângelo. É necessário poder recordar que a celebração que nós celebramos hoje, ela nos aponta para o céu, ela nos convida a recordar que existe um céu, que Nossa Senhora, depois de ter terminado a sua missão, depois de ter terminado a sua peregrinação nessa terra, ela é chamada a retornar à casa do Pai, de onde um dia ela saiu, assim como também todos nós. Por isso, então, hoje, ao celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, deveríamos nos perguntar: como que eu estou preparando para o meu encontro com Deus? Nós cantávamos agora há pouco, nós queremos ver Nossa Senhora lá no céu. Eu acredito que muitos terão muitas surpresas quando chegarmos, todos nós lá no céu. Não a surpresa do capítulo da novela que vai ter na segunda-feira, não, mas a surpresa de que talvez seja ela como que a porteira, aquela que está ali cuidando da porta, como uma bela mãe que espera o seu filho voltar, que espera o seu filho chegar, e logo nos vai encher de beijos, de encher de carinho, não é? É necessário podermos hoje, repito, pensar como que estou preparando para o meu encontro com Deus. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Vamos hoje? Vamos? O padre pode fazer uma oração aqui agora, pedindo a boa morte para todos nós, nesse exato momento? Pode? Pode? Mentira. Duvido quem quer ir morrer agora, Eu, todas as vezes que tenho que viajar de avião, eu sempre procuro me confessar antes, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo quando eu estou entrando. Os meus pés estão dizendo que eu estou entrando no avião. Sempre coloco sim. Depois dali é só a misericórdia de Deus, Se eu vou descer na terra, ou seja, a gente já não sabe. Então, um tom de brincadeira, mas se a gente poder pensar que a realidade do céu, ela está presente. Olha, hoje, agora à tarde, eu fui visitar no hospital um dos nossos padres, Padre Carlos, que durante já mais de 20 anos, já vai fazer 25 anos de ministério sacerdotal. E há um mês atrás nós nos encontramos lá no seminário, ele está como formador do seminário, estava bem, conversando, embora que esteja com toda uma situação de saúde delicada, mas relativamente estava bem naquele momento. Repito, há menos de um mês atrás. Hoje, cheguei lá no hospital para visitá-lo, estava um momentinho ali com ele, e estava eu e um outro padre. Ele reconheceu o outro padre e não me reconheceu. Ou seja, diante da sua situação de saúde que se encontra. A nossa vida é um sopro, a nossa vida, ou seja, ela tem um sentido. Por isso é necessário viver bem, mas viver o agora, viver o hoje. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Por isso, ame, mas ame hoje. Perdoe, mas perdoe hoje. Viva a alegria de ser família hoje, agora. Às vezes nós vamos, de uma forma ou de outra, deixando para amanhã aquilo que nós podemos fazer e fazer bem feito hoje. Gostaria de recordar que nessa celebração de hoje, nós também damos graças a Deus pelo 6º ano da festa da dedicação desta igreja matriz. Por isso que essas velas, não sei se vocês repararam, em cima ali, estão ali onde foi ungida, como que as colunas, estão acesas. Recordar que, ou seja, este templo santo, edificado, abençoado, para ser a morada de Deus, nós temos que
recordar que a igreja é como que uma extensão da minha casa, a casa da mãe, né? Eu, quando ia de férias, minha mãe já, né, se encontra com Deus no céu, mas eu, quando ia de férias, né, sobretudo como seminarista, eu, né, quando chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, né, era trocar de roupa, colocar uma bermuda, um calção confortável, né, uma camiseta, né, assim, mais fresca, mais gostosa, né, às vezes até mesmo tirava o sapato e ficava descalço. Assim a gente se sente confortável, né, bem em casa. A gente tem a liberdade de ir lá na geladeira, né, abrir e fechar, pegar o que a gente quer. Será que é assim também que eu me encontro quando eu vim à igreja? Ou será que a igreja é apenas uma expressão de obrigação? Ou pior ainda, se tornou uma realidade de comércio? Eu quero dizer com isso, né, como um supermercado ou como uma farmácia, eu só venho quando eu preciso de alguma coisa e depois vou embora. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser o lugar onde me remete o céu, a minha casa, né? Onde eu posso chorar, como também posso me alegrar. Lugar onde eu posso encontrar consolo, momento também, lugar onde eu posso encontrar a exultação de um momento feliz que eu estou vivendo. É assim que nós vivemos na casa de Deus, na igreja, porque aqui está presente nosso Senhor, está presente a sua mãe que nos acolhe. Hoje, então, ao celebrarmos, né, essa festa bela, não só da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, mas como de toda a nossa igreja, celebrando a glória da Virgem Maria, é recordar que, diante das dificuldades que cada um de nós passamos, ou vocês não passam dificuldades, né? O padre passa e muito, né? Então, diante das nossas dificuldades, diante das enfermidades, né? Eu dizia hoje lá para o Padre Carlos, eu falei assim, meu irmão, logo logo passará todo este momento difícil que está vivendo. Vamos rezar, vamos confiar, seja Deus te dando a graça da recuperação e voltar a dar aula no seminário, voltar, né, ou seja, a fazer as coisas que você gostaria, como se for da vontade de Deus, e se você estivesse preparado, de ir ao encontro dele. Então, diante das dificuldades, diante dos desafios, né? Hoje nós vemos aí toda essa situação econômica do nosso país, falta de dinheiro, né? Falta disso, falta daquilo outro, mas é necessário que o céu nos aguarda, o céu nos espera, mas é necessário poder ter isso como realidade. É necessário poder, repito, como eu sei que 2 mais 2 são 4, é dizer que o céu existe, é dizer que o céu me aguarda, que o céu está ansioso para lá eu chegar, mesmo que talvez, né, se eu viver mais 100, mais 120 anos, melhor seria, né? Mas de poder recordar que chegando lá, nós que rezamos tanto para Nossa Senhora, ou o anjo da guarda, ou o santo de devoção que você tem, e chegando lá no céu, nós teremos a oportunidade de rever todos. Ah, como eu vou gostar de rever a minha mãe, Dona Zezé, como eu vou gostar de rever o meu pai, né, seu Zezinho, de ver os meus tios, de ver os meus avós, enfim, todos aqueles que já partiram, o Padre Ivan, né, ou seja, que já estava na glória do céu, o Papa João Paulo II, que é meu santo de devoção, e assim vai. Mas, repito, para lá chegarmos, vamos nos preparando. Vamos pegando na mão da Mãe, da Glória, a Virgem Maria, e pedir a ela que nos ajude a graça de podermos ser bons filhos, filhos amados de Deus que somos, mas não só da boca para fora, mas também nas coisas que nós fazemos no dia a dia, né? Façamos agora um minuto de silêncio, talvez me perguntando, tenho sido um bom filho para Deus? Tenho sido um bom filho para Nossa Senhora? Não digo só no sentido de rezar todos os dias, recordando de Deus, ou de vir à missa, ou de pagar o meu dízimo, sei lá, ou de estar em alguma pastoral movimento, mas estou sendo um bom filho de Deus ou de Nossa Senhora nas coisas que eu faço lá fora, lá no meu trabalho,
lá com os meus vizinhos. A realidade do perdão, da misericórdia, é somente com o meu grupinho, somente com as pessoas que eu gosto? É com todos. A acolhida com as pessoas é só com aqueles que, de uma forma ou de outra, meu santo bateu? Ou eu sou generoso no amor, no acolhimento para com todos? Ser bom filho de Nossa Senhora, ser bom filho de Deus, é seguir, os seus passos, assim também como Ele fez. Estamos nesse minutinho de silêncio, nos perguntando se estamos sendo ou não bons filhos.